Por favor, em nome de Jesus. Irmãos, maravilhosos os louvores, né? Os louvores do Senhor nos conecta com o Espírito Santo, maravilhoso. Nosso corpo, ele fica num estado maravilhoso para recebermos a palavra de Deus. Irmãos, como todas as semanas eu sempre falo, aqueles que ainda não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos no meu lar e aos domingos nós transmitimos para todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Shalom, Alehem a todos vocês. Amém? Irmãos, é com muito prazer que nós fazemos os nossos cultos aqui, sabendo que essa palavra, essa semente, ela está sendo semeada nos corações de todos vocês. É maravilhoso, irmãos. Sem cobrar, porque o Evangelho, da mesma forma que nós recebemos de graça. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 12. Da mesma forma que recebeste de graça, dai de graça. O Evangelho não pode ser cobrado. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te escolheu para um grande propósito. Deus não te escolheu para ser rico. Deus não te escolheu para você ser famoso. Mas Deus te escolheu para morar com Ele no céu. Aleluia, Jesus. A promessa de Deus para a minha, para a tua vida, a promessa de salvação. Não é promessa de cura, não é promessa de riqueza, não é promessa de fama, mas é promessa de vida eterna e vida saudável. A palavra de Deus fala, irmãos, que lá não haverá choro nem pranto, não haverá dor, não haverá enfermidade, porque Jesus estará conosco. E eu tenho uma lista de perguntas para falar para Jesus. Vou abraçá-lo. Eu sei que vai demorar um pouquinho, porque até chegar a minha vez, mas eu tenho uma lista para perguntar para Jesus. Tanta coisa. Para os apóstolos, para Paulo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, todas as semanas eu falo, façam como os bereanos. Ouçam a palavra, mas pesquisem nas suas Bíblias. Não ouçam simplesmente sem a sua Bíblia na mão. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, mas pesquisada. Irmãos, não brinquem com a sua salvação. Não brinquem com a salvação de vocês. Hoje nós temos uma palavra muito importante para falar para vocês. Irmãos, uns anos atrás eu estava dormindo e o Senhor me deu uma revelação de um... Sabe aquela cachoeira do Niágara, que fica lá na divisa do Brasil com outro país, com outro estado, com outro país? Poço de Caldas, né? Não lembro não. Poço de Caldas. Não. Fica a divisa aí com outro país aí. Imagina aquela cachoeira sem água. E Jesus me levava até lá. E em vez de ser água, irmãos, era uma multidão de pessoas que estavam inerte para cair naquele precipício, como se fosse um grande cânion. E aquilo atordoou meu coração, eu fiquei muito impressionado com aquilo. E Jesus estava... Eu não via a face de Jesus, mas eu sabia que era um anjo celestial. E eu achava que era Jesus. E eu desci da onde eu estava com ele. E eu fui no meio daquelas pessoas, tentar impedir que aquelas pessoas, para aquelas pessoas não... alertar aquelas pessoas que tinham um grande precipício ali. Mas as pessoas passavam por entre mim, como se eu fosse um espírito, e as pessoas passassem por dentro de mim e caíram. E aquilo me deixou muito triste, meus irmãos. Aquilo me deixou muito triste. E hoje eu sei porque Deus me mostrou aquela revelação. Porque hoje Ele me levantou para ser uma atalaia dele, para falar as boas novas. Sem viés, irmãos. Porque nós estamos ligados a ministério aqui. Mas aqui falamos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, biblicamente, sem heresias. Bíblia, irmãos. Onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu não precisa me responder, mas para vocês se responderem para vocês mesmos. Vocês seriam capazes de colocar os filhos de vocês em escolas onde os professores não tivessem base acadêmica? Vocês teriam coragem de se medicar com médicos que não tivessem formação acadêmica? Vocês teriam coragem
de permitir que um cirurgião abrisse os vossos corpos para fazer cirurgias, sem essa pessoa ter uma base acadêmica, sem ter passado por uma faculdade? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que não. Mas, muitas das vezes, os cristãos, nós contamos com a bondade de Deus. E às vezes nós nos reunimos em determinados lugares, e as nossas lideranças, irmãos, não buscam nem muitas das vezes conhecimento de Deus. Muitas das vezes abrem congregações sem ter bases bíblicas, sem ter chamados bíblicos. Porque existe, irmãos, dois tipos de chamado. Paulo, na época chamado Saulo, na estrada de Damasco, ele não queria ter um encontro com Jesus. Mas Jesus decidiu se encontrar com aquele homem. E se encontrou com aquele homem. Ele não queria, mas Jesus teve um encontro com ele. E a partir daquele momento Jesus decidiu que Saulo iria sofrer por amor ao Evangelho. Diferente, irmãos, do que fala a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, que se você deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas a necessidade que o bispo ou o pastor seja marido de uma só mulher, apto para ensinar, não dado muito ao vinho, não espancador, não de torpe e ganância, não neófito na fé, e que tenha uma boa, que as pessoas tenham ele em autoestima no bairro, hospitaleiro e apto para ensinar. Existem dois tipos de chamado, irmãos: aquele que deseja o episcopato e aquele que se encontra com Jesus. Porque Jesus assim quis. Jesus, quando foi chamar os 12 apóstolos, ele foi lá e chamou pessoas simples, mas depois ele capacitou essas pessoas para após a sua partida, esses 12 apóstolos continuarem o seu trabalho evangelístico que Jesus fez. Agora, irmãos, hoje em dia, irmãos, as igrejas do Senhor Jesus estão sucumbindo em heresias. As igrejas, irmãos, estão sucumbindo com o mundanismo dentro das igrejas. E a necessidade, irmãos, que nós, pessoas simples e servos de Deus, falemos, porque se nós não falarmos, quem é que vai falar? Irmãos, só para os irmãos terem noção, segundo a Fatiza, no último século, o número de evangélicos cresceu de forma explosiva. E estima-se que 75% deles estão na África, Ásia e América do Sul. Existe, embora não seja possível saber, mas 2,2 milhões de igrejas há no mundo hoje. 2,2 milhões de igrejas. Fora aquelas, irmãos, de bairro que abre e que fecha. Que abre e que fecha. Das igrejas do mundo, 85% dessas igrejas, as suas lideranças não têm formação teológica. 85% delas são lideradas por pastores com poucas ou nenhuma formação teológica. E menos de 10% dos pastores têm bacharel em teologia. Ah, irmãos, então você está falando que a pessoa, para ser um pastor, a pessoa tem que ser um bacharel em teologia. Irmão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, que a pessoa, para ensinar, porque como nós vimos na palavra de Deus, há necessidade, se você deseja o episcopado, que você seja apto para ensinar. Porque se você não se debruçar para ensinar, para aprender, como é que você vai assim ensinar? Vamos para a palavra de Deus lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala assim, irmãos, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Paulo falando para Timóteo. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha, irmãos, a Bíblia, ela tem resposta para tudo que nós precisamos. Irmãos, existem muitas igrejas hoje que estão indo a passos largos para o inferno, irmão. Porque o diabo, antigamente, ele perseguia o povo de Deus. Sim. No começo do século, em meados do século 2, do século 3, o diabo perseguia os cristãos, pegava os cristãos, colocava na arena, matava, esfolava os cristãos, jogava os cristãos para os leões, e ele percebia
Porque quanto mais atrocidade ele fazia com os cristãos, mais cristãos se levantavam. Mas então, irmãos, o diabo, astuto como ele é, ele percebeu que ele não precisa mais matar cristão. É só colocar as vírgulas nos lugares errados. E as pessoas sem entendimento começarem a guiar cegos guiando cegos, como a palavra de Deus fala nos evangelhos. Cegos guiando cegos. Ambos não cairão no buraco. Por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, que no final do tempo Jesus olhará para muitos e dirão: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque essas pessoas, irmãos, não conhecem a Deus. Porque essas pessoas não se debruçaram para conhecer Jesus, para conhecer o verdadeiro Deus a qual você serve. Você precisa, irmãos, conhecer Deus, para que Deus se revele a você. Você precisa exercer o Evangelho na sua vida. Jesus, ele pregava o Evangelho, mas ele é a própria essência da verdade que ele pregava. Quando Paulo fala para Timóteo: apresentamos a Deus como obreiro aprovado em todos os sentidos. Hoje, irmãos, nós precisamos observar nas igrejas. É difícil você ver um obreiro que está qualificado dentro do Evangelho, que está enquadrado dentro da palavra de Deus. Ah, irmão, mas aí se você for ver desse jeito, então não vai congregar em lugar nenhum. Irmãos, nós temos que ser criteriosos a nossa salvação. Se você não consegue colocar seu filho, se você não tem coragem de pôr seu filho numa escola onde o professor que vai ensinar seu filho não tem uma formação acadêmica, que isso não vai resultar na destruição dele, levar ele para o inferno, então existe alguma coisa errada. Então, ou nós não cremos que realmente Deus existe, ou nós não cremos que o inferno existe, ou então nós achamos que Deus vai ser bonzinho, com misericórdia, e no final do tempo, mesmo nós estamos errados, nós vamos ser salvos. Existe isso daí, só se for isso. Então, irmãos, nós precisamos nos entender que se trata de salvação. E muitas igrejas, irmãos, que eu observo hoje, as pessoas dando pirueta dentro das igrejas, gritarias, e o próprio Paulo fala nos seus evangelhos, fala em Coríntios, que Deus não é Deus de bagunça, que nós temos que ter ordem no culto. A Bíblia fala que se você quiser falar em línguas estranhas, que fale um ou dois, mas que haja intérprete. Porque aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo com Deus, mas aquele que interpreta edifica toda a igreja. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos dá entendimento e ela nos orienta a todas as nossas dúvidas. E nós precisamos, irmãos, estar embasados e enquadrados dentro das Escrituras Sagradas, para que um dia, quando Jesus voltar, nós sejamos salvos com Cristo. Nós iremos estar com Cristo, porque nós estamos dentro das Escrituras Sagradas. Olha o que fala, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Fala assim, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e a doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha isso, irmãos. Mestres. Como que você combate uma pessoa? Mestre que tem o entendimento errado. Você sendo um mestre que tem o entendimento correto. Quando o diabo levou Jesus ao alto do monte, ele usou a palavra para fazer Jesus saltar daquela colina e se suicidar. Mas Jesus usou a própria palavra para repreendê-lo. Não tem como, irmãos, o diabo se você usar a palavra de Deus, ele é repreendido automaticamente. Porque Jesus poderia repreender ele de várias formas, mas Jesus nos deu exemplo, usando as próprias Escrituras para repreender o diabo. Então, se você tem conhecimento, você consegue repreender o mal na sua vida. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Olha, irmãos, eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha o que está acontecendo hoje, irmãos. Muitas igrejas,
A doutrina do nosso Senhor Jesus e a doutrina dos apóstolos, ninguém impõe mais dentro das igrejas. Mas os mitos e as fábulas, isso impõe. Cada um faz segundo o que está no coração, dentro das igrejas. É gente dançando dentro das igrejas, é gente cantando samba dentro das igrejas, é gente fazendo aquilo que lhe apraz. Porque as pessoas querem ser aplaudidas, cada um quer ser mais bem visto do que o outro. Cada um quer ser mais artista que o outro. Mas cadê Jesus? O culto, irmãos, é um serviço a Deus. O culto ao Senhor é um culto racional, é um serviço prestado a Deus pela misericórdia da graça que um dia Jesus fez por todos nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e assim libertando o povo da esfera da lei, trazendo a graça, a salvação através da graça. Irmãos, somente isso. Nós deveríamos todos os dias fazermos cultos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. Por quê? Porque um dia a graça de Deus nos alcançou. Verdade. Nós éramos condenados a ir para o inferno, mas a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus nos alcançou. Somente por isso, irmãos, nós deveríamos nos prostrar diariamente e agradecer a esse Jesus, a esse Cristo que em obediência ao Pai morreu por todos nós. Irmãos, para o 5, você porém seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu falo para você, obreiro, esta noite, se você está num lugar onde a palavra de Deus não pode ser pregada, procure um outro lugar. A seara é grande, o terreno é grande, existe o planeta Terra inteiro para você pregar. Não se prenda a ministério. Ei, obreiro de Deus, o campo, a seara é grande. Existe 450 mil pessoas para cada pastor. 450 mil pessoas para cada pastor na terra. Não se preocupe. Não se preocupe, irmãos, se lá não estão te dando oportunidade. Busque conhecer Jesus. Busque uma formação. Porque como que você vai ensinar se você não se debruça a aprender? Depois que você aprender, aí você vai ensinar com exatidão. Porque existem muitas pessoas hoje pregando heresias porque nunca se debruçou a aprender. E é triste, irmãos. Você está dentro de uma igreja, de uma congregação, e a passos largos, com a mente dormente, indo a passos largos para o inferno, achando que você está indo para o céu e você vai para o inferno. Não existe nova revelação. Não existe nova revelação. Não existe, irmãos, nova revelação. O apóstolo Paulo, ele fala: se vieres apresentar outro Jesus, que não seja este. Se vierem apresentar a vós outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque a palavra de Deus já está escrita. O evangelho já está deposto. Não existem novas revelações. Irmãos, um homem um dia foi numa montanha, recebeu uma revelação, e hoje é uma das maiores, eu não posso falar o nome aqui, mas é uma das religiões que mais mata no mundo. Uma mulher recebeu uma revelação, fundou uma igreja cheia de heresias. Olha quantas religiões são formadas por pessoas que falam que Jesus visitou ela e deu uma nova revelação que não seja essa. Não existe nova revelação, irmãos. Tomem cuidado, irmãos. Se você não é capaz de se consultar com um médico que não tem uma formação acadêmica, seja criterioso com o seu líder espiritual. Irmãos, existem pastores aí que têm chamado de Deus. Não estou falando para vocês de todos, irmãos. Estou falando de todos, existem muitas exceções. Existem pastores aí que nunca sentou numa sala de aula para receber uma aula, mas Deus capacitou essa pessoa. Como Paulo, como os apóstolos. Chamado diferente. Mas como a palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ser bispo, aquele que deseja ser pastor, excelente obra deseja, mas há necessidade que essa pessoa seja marido de uma só mulher. Pastores no quarto casamento, irmãos, isso é de Deus.
Pastor, irmão, no quarto casamento ele não pode ser pastor mais. Como que você vai orientar um casal dentro da sua igreja? Se você está no quarto casamento, o casal chega, pastor, eu estou com um problema com a minha mulher. Aí você vai falar assim, você tem que suportar, meu irmão. Ele fala assim, meu irmão, pastor, o senhor está no quarto casamento, você vai falar para me suportar? Pastores solteiros, a Bíblia fala que tem que ser marido de uma só mulher. A Bíblia fala, irmãos, ali são requisitos. Você não pode passar por cima desses requisitos. Por isso que existe um monte de heresias aí nas igrejas. Igrejas sendo pintadas de preto. Irmão, uma igreja sendo pintada de preto. Irmão, se você for nos lugares onde bate tambor aí, você vai ver tudo pintado de preto. Irmão, tenha paciência, irmão, vamos ter entendimento. A pessoa abre uma portinha de igreja, põe um equipamento de som, de baile funk, bum, 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 que ninguém consegue entender nada. O cara sai de lá dentro assim, ó. Chega em casa, não tem Dorflex que dá conta. Irmãos, nós temos que ter sabedoria, servir a Deus com sabedoria e entendimento. Paulo fala assim, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, fala assim, ó: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma, de alguma maneira, ficar como reprovado. É isso, irmãos. É pagar o preço, irmãos. Os obreiros do Senhor precisam pagar o preço. Irmãos, os obreiros do Senhor, o pastor precisa pagar preço pela ovelha. Os pastores não querem mais pagar preço pelas ovelhas. Os pastores não querem mais jejuar pelas ovelhas. Os pastores não querem mais descer em oração pelas ovelhas. As ovelhas que estão dando problema, sabe o que ele faz? Ele leva na salinha e dá uma carta de recomendação. Filho, aqui não está bom para você. Aqui nós não estamos à sua altura. Pega essa carta aqui, ó. Vai procurar uma igreja que está à sua altura. É isso que esse pastor faz. Ele não cuida daquela ovelha. Aquela ovelha está com problema. Não cuida. Muitos pastores aí não sabem nem o que é ética pastoral. Muitos pastores aí levam o irmão ou a irmã para uma salinha para ter uma conversa, depois fala para outro irmão o que está acontecendo. Irmãos, falta de ética, irmãos. Por isso que a igreja, muitas pessoas não querem estar mais dentro das igrejas. Porque foram magoadas dentro das igrejas, porque não foram cuidadas dentro da igreja, porque ela não foi zelado por ela, os pastores não zelou por essas famílias dentro da igreja, porque esse pastor não tinha uma formação acadêmica, porque esse pastor não tinha chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, primeiro você precisa ter um chamado de Deus, e depois que você tem um chamado de Deus, você tem que verificar se você se enquadra dentro da palavra de Deus. Se você está no seu primeiro casamento. Eu tenho 30 anos com a minha mesma mulher, irmãos. Eu tenho 30 anos com a mesma esposa. Eu vou enterrar ela ou ela vai me enterrar. Se Deus assim quiser e permitir. Isso, irmãos, é exemplo. Como que um pastor pode estar no quarto, quinto casamento? As Assembleias de Deus estão liberando os pastores casar agora à torta e à direita. Como que um pastor vai orientar um casal se ele não suportou o seu cônjuge? Como que um pastor vai orientar um casal que tem um filho se ele é um casado que não tem filho? Pastor com 20 anos de idade tem uma boa oratória, já levanta o camarada como pastor. Tem uma boa oratória, levanta o cara como pastor. Irmãos, um pastor ele não precisa ter uma boa oratória. O pastor ele precisa ter cheiro de ovelha. Ele precisa ter amor pelas ovelhas. Ele precisa pegar uma ovelha e cuidar e zelar da ovelha. Ele não pode pegar uma ovelha e jogar na rua no primeiro problema que tiver. Pastor de verdadeiro, ele dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Por isso que muitas pessoas, elas não querem mais estar congregando. Por quê? Porque elas foram maltratadas. Por quem? Por pastores que não tinham chamados de Deus e ao menos ter uma formação acadêmica. Porque se você não tem chamado de Deus, irmãos, mas você tem uma formação acadêmica, pelo menos você vai saber como lidar com essas pessoas.
Porque uma formação acadêmica, a não ser que você não queira, mas uma formação acadêmica vai te ensinar a lidar com pessoas. Chega uma pessoa diante de um pastor que está com um problema psicológico e se ele tem uma formação acadêmica, ele vai entender que a pastoral com essa pessoa, ele precisa observar que essa pessoa está com um problema psicológico. E você não tem como lidar com uma pessoa que está com um problema psicológico de forma espiritual. Você precisa orientar essa pessoa a buscar um profissional da área da saúde mental. Isso não é vergonha para ninguém, irmãos. Você não ser capaz de resolver um problema que não está à sua capacidade. Você não é capacitado. Agora, se você é pastor e psicólogo, é outra coisa. Aí você cuida dessa vida. Mas se você é só pastor, cada um no seu quadrado, irmãos. Tem pastor que fica ali orando, fazendo campanha, e a pessoa não tem juízo, a pessoa tem problema mental. E ali campanha. Eu conheço um monte de pessoas aí que não vai ter campanha que vai dar jeito. Eu conheço um monte de gente, está na minha família. Pessoas que não vai ter campanha que vai resolver, irmãos. Por quê? Porque não tem, precisa de um acompanhamento. Precisa de pessoas. Eu já fiz acompanhamento psicológico. No meu trabalho eu era obrigado a fazer. Isso não é vergonha, irmão. Não quer dizer que você é louco. Todos nós, às vezes, a mente da gente nos dá truques. A gente fica um pouco chateado, um pouco triste, um pouco depressivo. E a gente precisa de cuidados mentais. É normal, irmão. Psicólogo, um terapeuta, um analista, isso não vai te fazer mal. Você não é doido porque você se consultou com essas pessoas. Mas antes, eu achava que se eu procurasse um psicólogo, as pessoas iam olhar para mim e falar que eu era louco. Mal sabia eu que as pessoas já me chamavam de louco sem procurar um psicólogo. Muitas pessoas me chamavam de louco no meu trabalho, por eu ser uma pessoa impulsiva. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que se a gente procurar um profissional da área da saúde mental, a gente é louco, e não é. A gente vai ser tratado por esse profissional, mas precisa ter um elo entre você e o profissional. Se você procura um profissional, você chegar lá, você não se identifica com ele, procura outro. E assim vai, até você achar a pessoa que você consegue se identificar com ela, que você consegue ter uma ligação com ela. E aí você vai conseguir fazer uma terapia, você vai sair dali renovado, irmãos. Nem tudo é espiritual. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Tem pessoas que abrem o guarda-roupa, vai usar uma roupa, Senhor, que roupa que eu vou usar? Que roupa que eu vou usar? Irmãos, vocês acham que Deus não tem o que fazer, irmãos? O Deus que nós servimos, ele tem coisas mais importantes para cuidar. Coisas pequenas para nós. Nunca exija de Deus algo que os seus seres humanos fazem. E nunca exija dos humanos algo que só Deus pode fazer. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, fala assim, ó: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando. Examinai as Escrituras, porque tem de nelas a sua salvação, irmãos. Como que se você não examina as Escrituras, como é que você vai conseguir se livrar das artimanhas do diabo? Porque o diabo, irmãos, ele conhece as Escrituras da frente para trás, de trás para frente. O diabo, ele é muito inteligente, irmãos. Tolo é o cristão que acha que pode derrotar o diabo. Nós não temos poder sobre o diabo. A Bíblia fala que nós resistiremos o mal e o mal se afasta de nós. Mas nós não temos poder contra o diabo. O único que tem poder contra o diabo um dia será Jesus. Porque ele vai ter poder emanado pelo Pai. E esse poder ele vai poder fazer o que ele precisa fazer com o diabo. Agora nós não, irmãos. Eu vejo o pastor aí amarrando o diabo em cima do púlpito. Amarrando demônio em cima do púlpito. Isso aí, irmão, tudo heresia. Não existe, irmãos, biblicamente, alguém que fez tal proeza. Até Jesus, nem Jesus fez tal proeza. De falar para um demônio ficar amarrado. E pior que tem pastor que amarra o diabo lá, acaba o culto, dá a bênção apostólica que vai embora, o diabo fica amarrado lá, não desamarra, não. O diabo fica lá, no altar. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A nossa vida espiritual não é brincadeira.
O que depende aqui, irmãos, é de você estar na glória com Cristo de forma eterna, ou no diabo, ou com o diabo no inferno eternamente. Não existe terceiro campo, irmãos. Ou você está com Cristo, ou você está no inferno. A salvação eterna e o tormento eterno. Não tem terceiro plano. E para muitos que acham assim, ai, mas eu fui uma boa pessoa, Deus vai ter misericórdia de mim, porque Deus é bonzinho. Irmãos, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Porque esse Deus bonzinho que muitas pessoas acreditam que tem, não existe. Não existe Deus bonzinho, irmãos. Um Deus que fulminava cidades, mandava o povo de Israel matar criança na barriga das mães. Criança mamando no seio, mata, passa a fio de espada. Idoso, mulher, criança, todos eles passam a fio de espada. Que Deus bonzinho é esse, irmãos? Deus é justiça, irmãos. E se Deus hoje pegar toda a humanidade e lançar no inferno, ele continua sendo justo. Porque foi ele que criou a humanidade. Qual é a sentença dele que não seja justa? Porque é ele que nos criou. E tudo que vier dele é justo. O que não é justo, irmãos, é um indivíduo sair na rua para roubar e matar um pai de família. Isso não é justo. Não cabe a ele o dom da vida, o dom da morte. Mas a Deus assim o cabe. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala assim, irmãos, essa palavra é maravilhosa. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra no ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Muitas das vezes você está num lugar, a palavra vem para você, você não quer aceitar, porque ela está batendo de frente com você. Ela vem para te confrontar, porque ela julga as suas intenções, ela julga os seus pensamentos. Aleluia por essa palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Que palavra abençoada. Toma posse dessa palavra agora, irmãos, todos vocês. Fala assim, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Oh, glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meus irmãos queridos. Toma posse. Medita na palavra de Deus de noite. Medita nessa palavra de noite, que você vai ser bem-sucedido. Irmãos, esquece religião. Se você pegar a Bíblia, uma pessoa qualquer, e ler ela de Gênesis a Apocalipse, eu duvido, irmãos, que essa pessoa, ao término de um livro, se ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque este livro é o único livro que, lendo ele, você adquire vida. Este livro, ele tem vida nas suas palavras. Não tem como você examinar as Escrituras e não sair de lá com mais vida e um ser muito melhor do que você iniciou. Porque lá vai te ensinar a respeitar o próximo, lá vai te ensinar a respeitar a propriedade dos outros, lá vai te ensinar a respeitar pai e mãe, lá vai te ensinar a respeitar a mulher do próximo, lá vai te ensinar a respeitar o seu espaço, até onde você pode ir. Lembra na escola? O meu direito acaba onde começa o direito do outro. A Bíblia nos ensina tudo isso. Ela não vai contra nenhum tipo de ornamento. Ela não vai contra nenhum tipo de regimento. Ela não vai contra nenhum tipo de instituição. Ela não vai contra nenhum tipo de nação. Ela só prega a bondade e a verdade. Ela é o manual do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, capítulo 8, do versículo 31 ao 32, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, qual João escreveu. Diz assim, diz as próprias palavras de Jesus. Fala assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então quem é que vai ser verdadeiramente os discípulos de Jesus? Aqueles que permanecerem nas palavras de Jesus. Irmãos, não é você pegar o Evangelho, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu cumpro, isso aqui eu não cumpro. Hoje, irmãos, não existe mais doutrinas dentro das igrejas. As doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo e as doutrinas
apóstolos não são mais pregadas dentro das igrejas evangélicas. Hoje, irmãos, cada um faz o que lhe apraz, como a palavra de Deus fala em Juízes, que naquele tempo não tinha mais juízes na terra, e cada um fazia aquilo que ele fazia, aquilo que ele queria, aquilo que lhe era apraz. Cada um fazia o que queria. Era assim. E hoje, irmãos, é assim. Muitos pastores, muitos líderes, para não perder a quantidade de membro na igreja, ele permite que o membro faça o que ele quiser. Ele não traz mais correção, ele não traz mais as doutrinas dos apóstolos. E uma igreja onde não há correção, essa igreja ela se declina para o pecado. Essa igreja ela se declina para ir para o inferno, porque não tem mais nada que impede. Irmãos, a intermediação da igreja entre o pecado, entre o céu e o inferno, o Espírito Santo na terra nos orientando, mas o pastor nos guiando, o pastor guiando este povo. E se o pastor não faz mais questão de corrigir sua igreja, de trazer as doutrinas dos apóstolos das igrejas, de trazer correção, essa igreja ela se declina para ir para o inferno, a passos largos. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Muitas igrejas estão declinadas para o pecado, irmãos, para as heresias. Lá no versículo 32, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse aos judeus que haviam crido neles: se vós permaneceres firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Exercerão a verdade do Evangelho nas vossas vidas, e essa verdade, exercendo por vossas vidas, te libertará. Porque você conhecer a verdade não é necessário, não é somente isso. Porque o diabo ele conhece a verdade, mas ele não é liberto. Mas se você exercer essas verdades na sua vida, se você não abdicar da palavra de Deus e exercer essas palavras na sua vida, essa palavra vai te libertar. Eu não posso mais cobiçar o que os outros têm. Me libertou. Eu entendo que eu não posso mais cobiçar o que os outros têm. Estou liberto. Eu entendo que eu não posso mais ferir as pessoas na rua. Me libertou. Eu entendo que eu não posso mais furtar. Estou liberto do furto. Eu entendo que eu não posso mais matar. Estou liberto do sangue inocente. Eu entendo que eu não posso mais cobiçar a mulher do próximo. Estou liberto da cobiça. Irmãos, é exercendo a verdade na sua vida que você será liberto. Não simplesmente conhecendo o teor didático da palavra. Bem, irmãos, que a palavra de Deus se conforte em todos os nossos corações e se propague em todos os nossos corações e que se fixe em todos os nossos corações. Peço a Deus, esta noite, para que esses ensinamentos, para que essas palavras perpetuem-nos nas tábuas dos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus esconda essas escrituras no fundo dos vossos corações, para que nada remova elas de lá, para que nem o diabo, nem o mal remova essas escrituras dos seus corações, para que vocês não pequem contra o Senhor. Aleluia! Tenha uma semana abençoada, meus irmãos queridos. Se você está num lugar onde você conhece todo mundo, é legal estar lá, mas esse lugar não se prega a verdade. Busque um lugar onde a verdade está, porque o Espírito Santo do Senhor, ele é o Espírito da verdade. Lembra? Jesus falou: a necessidade que eu vá para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar o Pai, e Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, irmãos, ele não se encontra onde há mentiras, onde existem heresias. O Espírito da verdade, ele não está naquele lugar. Muitas congregações que você vê gente pulando, fazendo coisas erradas, não é o Espírito Santo, irmãos. Não tenho medo de falar, porque a palavra de Deus me dá essa autoridade. Quem está lá, irmãos? Não sei, mas não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E o Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. E ai daquele que através das suas atitudes trouxer um escândalo a esse evangelho. Ai daquele. Há necessidade que o escândalo venha, mas ai daquele
que através do seu comportamento trouxer o escândalo a esse evangelho. Seria melhor pegar uma pedra, uma rocha, pendurar na pessoa, se lançar uma. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós estamos falando aqui de salvação eterna, de tormento eterno. Se você creu nessas palavras que aqui foram faladas, tome cuidado com a sua salvação. Tome cuidado com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. Porque o reino de Deus é verdadeiro, mas o inferno também é. E da mesma forma que Deus existe, o inferno também existe, porque o próprio Deus que existe criou o inferno. E para lá, irmãos, irão muitas pessoas irão para lá. O inferno não foi construído para os seres humanos, mas muitos seres humanos irão para lá. Eu espero que nenhum de vocês que estão me ouvindo vá para lá. Não desejo o inferno, irmãos, para o meu pior inimigo, que eu não tenho. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho inimigos. Mas eu não desejo, se eu tivesse inimigos, eu não desejaria ir para o inferno. Amém, irmãos? Tenha uma semana abençoada, cheia de bênção na vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos. Digam amém. Está terminado em nome de Jesus. E até domingo que vem.